Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 segredos para um esfumado perfeito. E o primeiro segredo é o pincel perfeito para o seu esfumado. O pincel ele vai influenciar muito no acabamento do seu esfumado e eu vou te mostrar algumas opções de pincéis que eu acho que dão um acabamento muito bonito e muito natural no esfumado. Para o esfumado eu considero esse tipo de pincel o melhor tipo que você vai ter um acabamento mais bonito no seu esfumado. São normalmente pincéis assim, que são mais gordinhos, com as cerdas mais macias e as cerdas um pouco mais alongadas também. Então esse tipo de pincel ele vai facilitar muito na hora de fazer o esfumado. O tamanho das cerdas e a grossura também das cerdas, a quantidade de cerdas, vai ir de acordo com a sua habilidade e também com o tamanho do seu olho. Então se você tem um olho menorzinho, é legal você pegar assim um pincel que tenha as cerdas um pouquinho menores. Se você já tem um olho que já dá para colocar um pincel maior, talvez esse daqui seja seu melhor aliado e por aí vai. Mas também depende muito da sua habilidade. Pode ser que você tenha um olho pequenininho e consiga fazer o esfumado com um pincel mais gordinho. Isso varia bastante de gosto e também de habilidade. Como a gente está trabalhando com sombra, que é um produto em pó, é bem legal que você use esse tipo de pincel que tem as cerdas naturais, porque aí ele vai dar um acabamento ainda mais natural para o seu esfumado. Agora que você já escolheu o seu pincel ideal, a gente vem para o segundo segredo, que é a hora de pigmentar as sombras. Para a sombra pigmentar, é importante que tenha algum produto cremoso por baixo dessa sombra. Seja um primer de sombra, seja seu corretivo, sua base, ou um pente pot, ou uma sombra cremosa também. Você pode escolher corretivos cremosos, você pode escolher primers de sombra, ou até mesmo sua base, seu corretivo. Qualquer produto cremoso vai te ajudar bastante na hora da pigmentação das sombras em pó. Aqui eu tô usando um corretivo um pouquinho mais claro que meu tom de pele, tanto na minha pálpebra fixa quanto na pálpebra móvel. O terceiro e último segredo do esfumado de sucesso é a escolha das sombras. Uma sombra bem pigmentada vai te ajudar com certeza na hora de fazer o esfumado. E também ter um tomzinho coringa que você sempre vai usar no seu esfumado também vai te ajudar muito. Essa sombra coringa eu chamo de tom de transição, porque é justamente ela que vai fazer a transição de qualquer cor de sombra para o seu tom de pele. Então ela vai ajudar muito na hora de você fazer o seu esfumado. É legal que essa sombra tenha um tom próximo do seu tom de pele e que também tenha um acabamento opaco, que não tenha brilho. Mas isso também é bem opcional. Eu gosto de chamar esse tom de transição sempre nas maquiagens porque ele é um tom que não vai aparecer muito, ele só vai ajudar mesmo a gente na hora de fazer o esfumado e fazer uma transição bonita de cores. Alguns tons de transição que eu gosto são esses tons aqui, ó, que são tons mais claros, que lembram o nosso tom de pele também. Então esses dois tons também eu gosto bastante de usar como transição. Esse tom de blush também eu gosto muito de usar ele como tom de transição. Então essa cor de transição fica à sua escolha. É legal que você procure algum tom que seja opaco e que seja próximo ao seu tom de pele, um tom que você goste também. Antes de começar o esfumado, é bom que a gente tire todos os excessos de corretivo ou do produto cremoso que você colocou na pálpebra. Então eu gosto de vir com a esponjinha assim pequenininha e vir batendo e tirando todo o excesso de produto cremoso. Depois disso a gente já pode vir então aplicando as nossas sombras. Eu vou vir com o pincel E35 da Sigma e o blush Harmony da MAC. Eu começo lá do cantinho externo e venho dando batidinhas seguindo o desenho do meu côncavo. Para quem não sabe o que é côncavo, é a junção entre a parte móvel do olho, a pálpebra móvel, e a pálpebra fixa. Onde acaba o nosso globo ocular, é aí que é o nosso côncavo. Então primeiro eu venho dando batidinhas para essa sombra pigmentar. E aí eu chego com ela quase até o cantinho interno do olho. Eu não trago tanto produto pro cantinho interno não. Depois que essa sombra já tá assim bem pigmentada e já tá começando a dar uma marcação, eu venho com o mesmo pincel e vou fazendo movimentos pequenos de vai e vem ou movimentos de bolinha também, para eu tirar essa marcação
que tá começando a aparecer aqui. Para você conseguir um resultado ainda melhor, é legal que você pegue mais na ponta do pincel. Assim você vai ter mais leveza na hora de construir o seu esfumado. E olha como é que esse tom de transição já dá uma super diferença de um olho para o outro. Ele já cria uma profundidade nos olhos e também já traz um pouquinho de cor pro olhar. E eu vou vir lá no cantinho externo do meu olho, dando batidinhas para essa sombra pigmentar. E eu vou seguindo em direção ao meu côncavo, vou fazendo o desenho do côncavo. Agora, pra gente tirar essa marcação, a gente vai vir na bordinha dessa marcação, fazendo um movimento de vai e vem e movimento de bolinha também. Que aí a gente vai conseguir tirar toda essa marcação que tá aqui. E agora, depois que já tá tudo esfumado, a gente pode vir intensificando a mesma cor ou então aplicando sombras diferentes também. Mas o nosso tom de transição já tá no lugar, já tá esfumado, então é isso mesmo. Esse tom de transição a gente pode usar um pincel maior. Aí, à medida que você vai aplicando as outras cores, você pode diminuir no pincel. E isso vai facilitar também muito na hora do seu esfumado. Pessoal, me perdoem, eu perdi esse áudio do final do vídeo, mas aí eu deixei bem no zoom mostrando para vocês como que eu faço a aplicação das sombras. Primeiro eu vou dando batidinhas para pigmentar bem a sombra e em seguida eu venho fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares para conseguir fundir mais as cores. Aí eu tô aplicando uma sombra mais escura, então eu diminuí o meu pincel para conseguir uma aplicação mais precisa. Esse pincel é do mesmo formato dos outros, eu só diminuí mesmo o tamanho dele. Vem fazendo movimentos de vai e vem, movimentos de bolinha para ficar um esfumado bem bonito. Sempre voltando com o pincel anterior e com a sombra anterior para dar um acabamento ainda mais perfeito e fazer um esfumado ainda mais bonito e mais natural. Essa foi a dica de hoje de um esfumado de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, avalie o vídeo e se inscreve aqui no canal também para você receber um plim aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Obrigada pela sua companhia, um super beijo e até a próxima!